Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam,
deixou o céu. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Amor maravilhoso.
verso 10, depois eu pulo um pouquinho para o verso 16. Diz assim a palavra de Deus, Daniel 6, na nova tradução, na linguagem de hoje. Todos nós que ocupamos posições de autoridade no reino, isto é, os ministros, os governadores, os prefeitos e as outras autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Ordene que durante 30 dias todos façam o pedido somente ao Senhor. Se durante esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, essa pessoa será jogada na cova dos leões. Portanto, ó rei, dê essa ordem e a assine, a fim de que não possa ser anulada. De acordo com as leis dos Medos e Persas, essa ordem não poderá ser anulada. O rei concordou, assinou a ordem e mandou que fosse publicada. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Mais à frente um pouquinho, verso 16: então o rei mandou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: espere que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. A partir do verso 19: de manhã cedinho se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ali com voz muito triste ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Então Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. Amém? Que Deus abençoe e aplique essa palavra em cada um de nós.
sobre vida de devoção. O que é a vida de devoção? O que é devoção? Segundo o dicionário, meus irmãos, devoção é respeitabilidade, é consideração, é atenção, é deferência, é culto, é dedicação. Devoção é contemplação, é lealdade, é obediência, é genuflexão, é uma inclinação de distinta consideração. Então, devoção é dedicar-se a algo, devoção é amar, é ser fiel a alguém. Devoção é demonstrar uma grande dedicação, é fazer um voto. E aqui com Daniel nós aprendemos uma coisa extraordinária, uma coisa importantíssima a cada um de nós, que até mesmo quando nós somos jogados na cova dos leões, nós podemos ter uma vida de devoção. Porque quando você olha para a vida de Daniel, você vê isso, você vê alguém que o tempo todo teve uma vida de devoção. Ele passou pelo exílio, ele passou por vários reis, ele foi jogado na cova dos leões, mas nada disso tirou a sua devoção a Deus. Isso nos mostra que não importam, portanto, as circunstâncias contrárias a nós, mas nós devemos a todo tempo dar a nossa devoção. Isso, agora sim. Uma vida de devoção inclui certamente uma vida de adoração como estilo de vida. Eu tenho dito aqui muitas vezes que nós devemos adorar a Deus através de todos os momentos, através de tudo aquilo que nós fazemos. Geralmente nós dizemos assim, olha, eu vou na igreja para adorar a Deus, ou eu vou adorar a Deus e vou cantar como se a canção, como se a música fosse o único momento de adoração a Deus. Mas a verdadeira adoração, e nós aprendemos isso com Daniel, que a verdadeira adoração é quando nós adoramos a Deus em todos os momentos, quando nós adoramos a Deus através de um trabalho de excelência, através da honestidade, através da fidelidade. O apóstolo Paulo fala sobre isso. E em 1 Coríntios, ele diz assim, quer estejam comendo, ou bebendo, ou fazendo qualquer outra coisa, façam tudo para a glória do Senhor. Então nós adoramos a Deus também quando nós fazemos todas as coisas, quando nós cumprimos o nosso compromisso com o nosso cônjuge, nós também adoramos a Deus. Quando nós honramos nossos pais, nós estamos adorando a Deus. Nós adoramos a Deus também quando nós somos fiéis à palavra que nós damos. Quando nós servimos as pessoas como se estivéssemos servindo a Deus. Quando nós colocamos nossos pensamentos cativos em obediência a Cristo Jesus. Adoramos a Deus quando nós estamos juntos nessa coletividade, mas adoramos a Deus também e podemos adorar quando nós estamos sozinhos. Agora, meus irmãos, por que nós devemos, segundo esse texto aqui, viver uma experiência, uma vida de devoção a Deus? Em primeiro lugar, esse texto nos apresenta, nos ensina que você precisa ter uma vida de devoção para não se acomodar na sua vida espiritual. Olha só o que aconteceu com Daniel, verso 10. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou a Deus, dando graças ao seu Deus. E ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. A devoção, ela te leva a uma busca, te leva a um aperfeiçoamento. A devoção é o aprofundamento da sua vida, da sua intimidade com Deus. É um mergulho nas profundezas da palavra de Deus. A devoção não te deixa morno, não te deixa apático, não te deixa alheio às coisas espirituais. Foi isso que Daniel fazia. Quando ele soube do decreto que havia sido assinado pelo rei, ao invés de medo, ele teve devoção. Ele continuou fazendo aquilo que ele costumava fazer, que era orar 3 vezes ao dia, abrindo as janelas para ao lado de Jerusalém. Meus irmãos, a nossa a devoção a Deus, ela precisa nos levar a orar como Daniel fazia e orava. A orar como Davi orou, quando ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Jesus também praticava isso o tempo todo. Ele sempre se retirava, a Bíblia diz isso, para falar com o Pai. E por isso que ele dizia que ele fazia aquilo que o Pai mandava, aquilo que o Pai dizia. Tanto é que quando ele foi batizado, diz a Bíblia que os céus se abriram, e uma voz dos céus desceu e disse, este é o meu filho amado, o qual me dá muito prazer. Por que ele fez isso? Porque Jesus tinha uma vida de devoção. A devoção espiritual, meus irmãos, a devoção pessoal, ela te leva a não se acomodar, mas te leva a fortalecer na sua vida espiritual.
O apóstolo Paulo, falando sobre essa experiência de fortalecimento espiritual, ele diz lá em Efésios capítulo 3, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então é a devoção que te leva a conhecer Deus mais e mais. E não há, meu irmão, como adotar uma atitude de devoção a Deus sem que haja um tipo de afinidade, haja um aprofundamento, haja uma identificação real com Deus. Uma identificação de caráter, um desejo de intimidade com o Pai. Há uma pergunta que tem uma resposta muito óbvia. E a pergunta é: por que há muitas pessoas fracas na fé e emocionalmente desequilibradas? E a resposta, como eu disse, é uma resposta óbvia. Por falta de uma vida de devoção a Deus. Por falta de devoção diária. Porque assim como o nosso corpo precisa de alimento, precisa de água, precisa de sol, a nossa vida espiritual também precisa dessa devoção diária. A devoção é a devoção diária que te leva a não se acomodar na vida espiritual. E ela também revela o amor de Deus. E revela o nosso amor por Deus também, porque quem ama tem prazer em estar perto. Foi isso que Daniel fazia. E é a devoção espiritual também que leva a crescer, a ter maturidade espiritual. Então, portanto, a devoção precisa ser o nosso estilo de vida. Assim como o Salmo 1 trata desse assunto, versos 1 e verso 2, assim: bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, ou seja, tem uma vida de devoção, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. E essa devoção autêntica, ela produz frutos. Na sequência desse texto, no verso 3, diz assim: é como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Ou seja, uma vida de devoção te leva a produzir frutos, porque a Bíblia diz: é como árvore plantada junto a ribeiros, que dá o fruto na estação própria. Agora presta atenção numa coisa: se você não tem uma vida de devoção a Deus, você ficará a vida toda sendo rebocado. Eu vou explicar o que é isso. Sendo rebocado a exemplo de Ló. Ló é o símbolo de um crente fraco, de um crente trôpego, de um crente mundano, que vive dando problemas e deixa de ser bênção, que não influencia, que não tem autoridade para testemunhar, não produz fruto, ou seja, é um crente a reboque. Ló, por exemplo, você talvez conheça a história. Ló acompanhava Abraão, seu tio, desde Ur dos Caldeus. Aonde Abraão ia, Ló ia junto com ele. Mas Abraão, a Bíblia diz que andava com Deus, enquanto Ló vivia à sombra de Abraão. Abraão, a Bíblia diz que ele construía altares por onde ele passava. Ló nunca construiu um altar sequer. Ao contrário, quando ele teve a oportunidade de construir o altar, ele, ao invés de construir esses altares, ele armou a sua tenda, levou sua família nas redondezas e próxima a Sodoma. Meus irmãos, tristes, na verdade, é a imagem de um Ló do nosso tempo, de alguém que fica à sombra de outro crente, que vive sendo rebocado, ou vive à sombra de um cônjuge fiel, ou de pais fiéis, e que não consegue viver uma devoção diária. Quando se vive dessa forma, vive-se como Ló, e não como Daniel. E então, perde-se o entusiasmo, perde-se o ânimo, na verdade cede ao desânimo. Quando Ló ficou sozinho, a primeira coisa que ele fez ao ficar sozinho, ele foi em direção ali a Sodoma. E ali ele levou a sua família, ali armou a sua tenda, ali ele começou a criar a sua família. Ló só esteve bem com Deus quando ele estava na companhia do seu tio Abraão. Assim que ele ficou sozinho, ele não conseguiu mais andar com Deus. E o crente a modelo de Ló também é dessa forma. Só consegue andar com Deus quando está sendo puxado por alguém.
E quem vive assim não consegue então ter uma estabilidade espiritual, não vive essa devoção diária. Porque a devoção diária, meu irmão, é que te faz não se acomodar na vida espiritual, mas te faz crescer na vida espiritual. E é por isso que nós precisamos de uma vida de devoção. Mas também, em segundo lugar, você precisa de uma vida de devoção para que as acusações não o atinjam. Isso não quer dizer que as pessoas não vão acusá-lo, mas essas acusações não encontrarão espaço, não encontrarão um terreno fértil para produzir, para prosperar. Olha o caso de Daniel, versos 4 e 5. Aí os outros ministros e os governadores procuravam achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontravam. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Entenda que se você quer viver uma vida de devoção, nenhuma acusação vai prosperar contra você. Você não precisa ser um crente intolerante, você não precisa ser um crente chato, mas porque serve a Deus, mas você precisa ser firme em suas posições, firme nos princípios e nos valores do reino de Deus. E dedicado àquilo que Jesus diz, que quando ele dizia que mesmo diante dos desafios, manter firme uma conduta cristã. Daniel agiu assim desde o começo, desde quando ele chegou em Babilônia. Assim que ele chegou na Babilônia, ele decidiu ser firme, sem ser chato. Ele decidiu então não comer ou não participar da comida que o rei oferecia ali aos deuses. E Daniel então foi se posicionando em cada situação. Ele não abriu mão da sua devoção a Deus por causa dos perigos que rondavam a sua vida. E ele inclusive foi respeitado por isso. Agora entenda o que estava acontecendo ali naquele momento. Os ministros, os governadores, os prefeitos, as outras autoridades daquele reino, eles se reuniram. E eles então criaram uma lei simplesmente para poder pegar Daniel. Eles sabiam que Daniel era dedicado a Deus, tinha uma vida de devoção a Deus. Eles sabiam que não poderiam encontrar nada para denigrir a pessoa de Daniel. Mas sabiam também que se mexessem na fé de Daniel, eles poderiam pegá-lo. Pois eles sabiam que Daniel, ele não se misturava com as corrupções, mas ele era um homem dedicado a Deus. Então nada derrubava Daniel. E o que derrubava Daniel, na verdade, não eram pecados ocultos, mas era talvez a sua fé inabalável no Senhor. E olha só o que eles disseram então, verso 5. Nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Olha só, meus irmãos, que devoção que Daniel expressava. Eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia, com a janela aberta para Jerusalém. E então eles criaram uma lei que ninguém poderia, num período de 30 dias, fazer algum pedido a um outro Deus, a alguma outra pessoa, a não ser ao rei Dário da Babilônia, ou Dario da Babilônia. E quem fizesse isso, portanto, seria jogado na cova dos leões. E o rei então sancionou essa lei. Ele colocou o selo do seu anel, sancionando aquela lei. E olha só, meus irmãos, que Daniel, ele não estava no país dele, ele estava em outro país, numa cultura completamente diferente, mas mesmo assim, ele não perdeu a sua devoção a Deus. Isso, meus irmãos, nos traz um ensino muito profundo, que nós devemos ter uma devoção a Deus, independente do lugar ou do meio em que nós vivemos. Nós não podemos admitir para nós, e nem para nenhum crente, aquele axioma que diz que o homem é produto do meio, e portanto ele pode se corromper em função de estar vivendo no meio corrupto. Não, não pode ser assim. Não pode ser assim com o cristão, de forma nenhuma. E sabe por que nenhuma acusação prospera quando nós temos uma vida de devoção a Deus? Porque quando nós temos uma vida de devoção a Deus, é Deus que vai nos mostrando as coisas erradas que nós, porventura, estejamos vivendo. E então, percebendo essas coisas erradas, nós vamos então confessando e abandonando. É assim que funciona, ou pelo menos é assim que precisa funcionar. Porque antes da acusação chegar, o Espírito Santo já nos mostrou, ou já te mostrou, e você foi lá e confessou, e você foi purificado, e você largou aquele pecado. Mas sabe que a oposição virá. Todas as vezes que você se posiciona
para viver uma vida de devoção a Deus, a oposição vem, o diabo luta contra. E às vezes, ele usa pessoas para se opor a você. Então as acusações poderão chegar, mas nenhuma delas prosperará, porque você está seguro em Deus, porque está vivendo uma vida de devoção ao Senhor. Então é por isso que você precisa de uma vida de devoção, para que as acusações não prosperem contra você. Mas em terceiro lugar também, você precisa de uma vida de devoção para ficar firme e não fazer concessões. Olha só os versos 10 e 11. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Os inimigos de Daniel foram juntos até a casa dele, o encontraram orando ao seu Deus. Essa é a acusação que eles tiveram com Daniel. Eles encontraram Daniel orando. E Daniel então foi colocado numa situação extrema, sua vida estava em risco. Os seus opositores conseguiram, junto ao rei, uma medida provisória contra Daniel. E agora então Daniel, segundo essa lei, não poderia mais orar como era a sua prática. Pois se ele continuasse orando, segundo era o seu costume, ele seria jogado ali na cova dos leões. Mas veja só o que Daniel faz, meus irmãos. Mesmo correndo o risco de morte, ele continuou sem medo com a sua prática de oração. Aquela lei não o intimidou, não o fez parar. O que ele dizia, na verdade, assim, a minha devoção a Deus não me permite concordar com aquilo que o povo está dizendo, que a lei está mandando. Agora escute bem o que eu vou te falar. Quando nós vivemos uma vida de devoção a Deus, nós conseguimos nos posicionar diante das ofertas que o mundo nos dá. Você consegue não abrir mão dos princípios estabelecidos por Deus na sua vida. Mas quando você vive essa vida de devoção, sabe, meus irmãos, Deus exige de nós um posicionamento diante de tudo aquilo que nos é oferecido. A Bíblia diz que a nossa palavra precisa ser sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência do diabo, é procedência maligna. Daniel estava no mundo, mas ele não era do mundo. E Deus então livrou Daniel. Ele livrou Daniel, mas não livrou Daniel no perigo, no meio do perigo. Daniel, ele não satanizou a cultura da Babilônia, dizendo que tudo era do diabo. Mas ele percorreu todo o palácio ali sem se contaminar. Sem que aqueles princípios do reino ali daquele palácio contaminassem sua vida. Mesmo então sendo pressionado, ele conseguiu resistir. Ele resistia quando esses valores ali da Babilônia se chocavam com os valores do reino de Deus. E Daniel então foi corajoso nessa decisão. Ele podia inclusive perder a vida, perder o emprego, perder a oportunidade da sua vida. Ele poderia pensar, olha, eu vou fazer só essa concessão, mas Deus sabe do meu compromisso, Deus sabe que o meu coração é dele. Eu vou ceder apenas nesse ponto, apenas para não ser jogado na cova dos leões. Mas não, Daniel não fez isso. Daniel era um homem de absolutos. Ele não foi parceiro do pecado, porque o seu grande projeto de vida era honrar a Deus. E nesse tempo, meus irmãos, em que nós vivemos, nós vemos um mundo de constante mudança, muitas coisas sendo relativizadas. Pecado às vezes se tornou relativo, o que era pecado às vezes para outras pessoas não é mais pecado. E as pessoas, algumas dizem, olha, que nada, não tem problema, os tempos mudaram. Você pode fazer agora essas coisas sem problema. Meus irmãos, é isso que está levando muitas pessoas à queda. E é isso que está levando também algumas igrejas a perderem a sua credibilidade por aceitar normalmente algumas coisas que continuam sendo pecados. Sabe, meu irmão, pode ter momentos e vai ter momentos que você será pressionado a fazer algumas concessões. Porque se você não fizer essas concessões, você vai sofrer. Talvez seja uma pequena concessão, mas se você quer manter a fidelidade a Deus, você não pode ceder 1 milímetro sequer. Você não pode abrir mão dos princípios de Deus na sua vida. Pode até sofrer chacotas, pode até ser ridicularizado.
As pessoas poderão ridicularizar você, mas você, meu irmão, será ridicularizado pelas pessoas, mas será honrado por Deus. Daniel, ele foi radical no seu posicionamento. Eu gosto de Daniel e gosto dessa expressão de radical, porque ele foi radical no seu posicionamento. Ele não abriu mão dos valores espirituais, ele não fez concessão, ele não negociou a sua fé por causa daquelas circunstâncias contrárias a ele. Para ele, a fidelidade a Deus era inegociável. E você só consegue viver dessa forma, vivendo essa fé, sem fazer concessões, se você manter uma vida de devoção diária a Deus. É essa vida de devoção que vai fazer com que você não ceda às pressões do mundo e não faça concessões e mantenha fiel ao Senhor. Mas também, meu irmão, você precisa de uma vida de devoção, assim como Daniel viveu, para ficar firme diante das oposições. Os líderes da Babilônia ali foram então direto entregar Daniel ao rei, diz o verso 13. Aí eles disseram ao rei: mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor, nem se importa com a ordem, pois ora ao Deus dele 3 vezes ao dia. Todas as vezes que você quer manter fidelidade a Deus, eu já disse isso, virá oposição. Desde que Satanás foi expulso do céu, ele se levanta contra todo o projeto de Deus. Se você toma uma decisão de servir ao Senhor, você vai sofrer oposição. E às vezes essa oposição vem de pessoas muito de perto. Vem da família, vem dos amigos, vem dos colegas de trabalho, vem de pessoas que estão próximas a você. Lembra de Neemias? Até falei sobre esse tema na quarta-feira. Neemias, como ele recebeu oposição, quando ele decidiu reconstruir os portões e os muros da cidade de Jerusalém. Sanbalat e Tobias, eles se opuseram fortemente contra Neemias. Tentaram paralisar de todas as formas o projeto que Deus tinha colocado no coração de Neemias. Zombaram, ridicularizaram, criticaram Neemias o tempo todo. Meus irmãos, há uma lei física que diz que todo objeto que se move, ele encontra resistência. O único objeto que não encontra resistência é quando esse objeto está parado. Então, significa que se você está buscando a Deus, você está tendo uma vida de devoção a Deus, você vai encontrar resistência, você vai encontrar zombaria, você vai ser ridicularizado, você vai receber críticas. Mas se você quer continuar servindo a Deus, você não pode parar. As oposições vão aparecer, mas você vai vencer com oração, com determinação e com firmeza, como Daniel teve. Meus irmãos, a luta, aliás, a vida cristã genuína é vida muitas vezes de luta, de batalha. E nós não podemos baixar a guarda em momento algum. Escute bem isso, em momento algum. Mas não tenha medo, porque Deus está com você, caminhando com você. Jesus garantiu isso na sua palavra: estarei com vocês em todo o tempo, até a consumação dos séculos. Então, quando você vive essa vida de devoção, você se mantém firme diante das oposições que virão contra você. Mas mantenha-se firme, tenha essa vida de devoção.
interesse em cada um de nós, na minha vida, na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua empresa. Em tudo Deus quer fazer isso, porque é prazer de Deus nos abençoar. Ele quer que cada um de nós tenha uma vida abundante. Foi para isso que Jesus veio, para nos dar a vida abundante aqui na terra também, e depois lá no céu, no porvir. Mas essa vida abundante nós podemos experimentar hoje, agora, aqui, agora. Essa vida abundante não é apenas lá no céu, lá vai ser extra, big abundante, ultra abundante. Mas podemos experimentar essa vida aqui. E quantas pessoas não experimentam? Quantas pessoas não sabem o propósito de vida, não tem, a vida perdeu o sentido? E talvez seja isso para você também. E por isso eu gostaria de orar com você nesta noite. Nós vamos cantar mais uma vez, pelo menos o coro desta canção. Eu queria fazer dois desafios a você. Primeiro desafio, para aquelas pessoas que estão aqui hoje, mas que ainda não fizeram uma aliança com Deus, não tem certeza da salvação, mas quer fazer uma aliança com o Senhor hoje, quer fazer esse compromisso com o Senhor hoje, a partir de agora, andar uma vida de devoção ao Senhor. Esse é para o primeiro grupo. E o segundo grupo, se você já fez essa aliança com o Senhor, mas a tua vida devocional está meio capenga, mas você quer renovar o seu compromisso com Deus nessa noite. Assim, eu quero ser mais assíduo, eu quero ter mais a tua presença, eu quero mais o Espírito Santo na minha vida, eu quero viver essa vida de devoção diária com o Senhor, e gostaria de vir aqui também para orar junto com você. Então nós vamos cantar. Eu quero então desafiar você, esses dois grupos de pessoas. Se você foi ministrado por Deus nessa noite, nesse sentido, e gostaria de vir aqui para orar comigo, enquanto cantamos mais uma parte dessa canção, sai do seu lugar, vem aqui à frente para orarmos juntos. Feche seus olhos, nós vamos orar nesse instante. Pai de amor, Pai querido, toda honra e glória sejam dados a Ti. Aqui estamos diante do Senhor, ó Pai. Os Teus filhos estão aqui, saíram do seu lugar, vieram aqui na frente, porque entendem, Senhor Deus, que precisam mais do Senhor. Precisam renovar essa aliança, precisam viver uma vida de devoção, ó Pai. Amém, Jesus. Ó Deus, obrigado por essa palavra ter ministrado profundamente em nossos corações. Aqueles que estão entregando a sua vida para Jesus hoje, ó Pai, escreve esse nome no livro da vida em nome de Jesus. Amém. Ó Pai. Aqueles que têm buscado fortalecimento do Senhor para uma vida de devoção profunda diante do Teu altar, Deus vem fortalecendo no nome de Jesus. Amém. Renovando os sonhos, restaurando suas vidas, ó Pai, para que eles possam cada dia mais andar e caminhar contigo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa agir poderosamente nesses corações, em nossos corações, ó Pai, porque precisamos mais de Ti. Vivemos dias difíceis, ó Pai. Vivemos dias, ó Pai, aonde a tristeza, a dor, as lutas têm sido tão grande em meio a essa sociedade. Por isso, Pai, nós precisamos do Senhor para viver uma vida de mais devoção na Tua presença. Amém, Jesus. Obrigado, Deus, por esse tempo, por ter falado conosco. É o que Te pedimos e agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Pode sentar.